Investir na educação infantil é cuidar do nosso futuro. A Prefeitura tem ampliado a quantidade de SEICs pela cidade. E dessa vez, o novo Centro Educacional Infantil foi inaugurado no bairro Jardim Umuarama 2. São 110 crianças que terão uma formação de qualidade em um ambiente totalmente reformado e bem equipado. Isso mostra que a Prefeitura ajuda a comunidade e se preocupa com todas as crianças. Prefeitura de Cuiabá. Cuiabá pra frente, cuidando da gente. Olá, hoje nós vamos falar sobre meio ambiente aqui em Mato Grosso. Hoje nós trazemos aqui o secretário executivo do Fórum Mato Grossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento, o FORMAD, Herman Oliveira, na verdade, né? Aqui a gente vai trazer aqui algumas situações que são preocupantes no nosso estado, que há um trabalho muito forte, muito intenso de pesquisas, de apontamentos, e há a preocupação, inclusive, de que áreas que estão sendo já invadidas, griladas, enfim, destruídas, estão, de alguma forma, conseguindo se regularizar. Então, isso é uma preocupação. Herman, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. E assim, eu gostaria já de iniciar com você, especialmente, sobre a questão das áreas úmidas, né, que tem aqui no estado. Nosso estado é um estado que tem biodiversidades muito importantes, né, e está tendo atividade de drenagem e essas áreas já estão sendo drenadas e estão sendo regularizadas. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que está acontecendo. Bom, esse é um modus operandi do estado de Mato Grosso, que avança territorialmente, né, espacialmente, de maneira ilegal, primeiramente, e depois regulariza, né, legaliza. A gente teve isso com o MT legal e a gente tem, através das flexibilizações, inclusive essa, né, da lei que permite drenos em áreas úmidas, o que é um absurdo, porque as pessoas não sabem, mas o solo das áreas úmidas, ele tem uma certa flexibilidade em função justamente da umidade. Quando essa umidade desaparece, esse solo tende a ficar feito uma pedra canga, né? Para dizer para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, esse solo fica extremamente endurecido. Então a drenagem em áreas úmidas é a morte das áreas úmidas. E as áreas úmidas, elas têm um papel importante do ponto de vista ecológico, mas também do ponto de vista social. Porque existem inúmeros grupos sociais, né, retireiros, agricultores familiares, assentados, que sobrevivem graças a essas áreas úmidas, afora os pescadores, né? Então o estado de Mato Grosso, ele se arvora, né, ele tem uma identidade ligada à questão do pescado, né, dos peixes, é uma identidade nossa, e a perda das áreas úmidas com as drenagens vai acabar deixando o Mato Grosso um lugar sem rio e, obviamente, sem peixe. Quando a gente fala em áreas úmidas, especialmente quem está de fora, acho que o primeiro lugar que se lembra é o Pantanal, né, Mato Grossense, mas não são apenas ali na região do Pantanal, nessas áreas do Pantanal. Quais são os locais em Mato Grosso que são considerados áreas úmidas, têm essa importância que você está dizendo e que já estão sendo drenados? Então, a gente tem 3 planícies alagáveis consideravelmente grandes, né? A mais conhecida, como você falou, é o Pantanal. Nós temos também uma segunda área bastante extensa, que é o Araguaia, né? Faz divisa ali com Goiás. E temos a terceira, que é o Vale do Guaporé, naquela região que vai ali para Bolívia, Ponte Lacerda, né? Que é um pouco mais acima, né, da região de Cáceres. Essa regularização dessa atividade de drenagem, ela tem que passar por toda uma aprovação, tem um conselho de meio ambiente aqui. Como é que está? Ela está sendo ainda discutida, já está efetivada? Como é que está administrativamente, digamos, essa questão? Olha, infelizmente, o CONSEMA, ele tem sido muita coisa, menos um espaço de construção de políticas públicas protetivas, né? De fato, o CONSEMA abordou o problema de maneira, a meu ver, muito superficial, né? A resolução que foi aprovada foi com base, como eu disse anteriormente, né, numa visão de falta de conhecimento geológico, porque os plintossolos, como eu falei anteriormente, eles têm essa característica, eles têm uma substância ferrosa
que se endurece quando perde essa umidade. Além do fato de que já existem diversos drenos criminosos na região do Araguaia, por exemplo, que vão acabar com o Parque das Águas, que é um parque proposto, né? Já existe uma unidade de conservação lá, que é de relevância hidrológica e de relevância de biodiversidade, e que ela pode simplesmente desaparecer, né? Então, isso faz parte, como eu disse anteriormente, desse modus operandi do Estado de Mato Grosso. Você ocupa primeiro, você comete os crimes ambientais primeiro e depois você é perdoado. A gente ouviu, lembrando aqui quem está nos assistindo, que a gente tem o link na descrição do YouTube da entrevista da pesquisadora Poliana Queiroz do INPE. Ela falou bastante sobre as consequências do desmatamento, né, das queimadas para o nosso clima, para as chuvas. Quais seriam as consequências desse tipo de atividade de drenagem dessas áreas, por exemplo, para o nosso recurso hídrico que nós temos aqui no estado? Porque a região do Araguaia, por exemplo, também é uma região que atrai muito turismo, né? Ali também, no Guaporé, pode, por exemplo, ter rio que vai reduzir o seu volume ou até secar? Sim, com certeza. Se você for em São Félix e conversar com qualquer pessoa que tenha habitado a região ali por, sei lá, 20 anos, 10 anos, as pessoas vão dar provas, vão dar testemunhos de que o rio está secando, né? De que ele não tem mais a mesma capacidade no período de cheia, e que no período de seca, muitas vezes você avança para dentro do rio em áreas que você não avançava anteriormente. Então, a gente corre o risco muito grande de ter rios desaparecendo, rios que eram perenes. E tem um outro detalhe, né? O fato de que o desaparecimento dos rios faz também um rebaixamento do lençol freático, né? São os lençóis freáticos que trabalham sinergicamente com os rios. Então, quando o rio começa a secar, você também tem um rebaixamento desse lençol, e aí tem um outro problema, que rebate na agricultura, né? As pessoas que vivem de agricultura, principalmente de larga escala, com a alteração do ciclo hidrológico, vão começar a fazer pivôs. Uhum. E olha só, por incrível que pareça, o Carlos Fávaro, que já foi vice-governador, secretário de Meio Ambiente no governo Táxi, ele, que é um homem do agronegócio, era uma pessoa que era contra os pivôs. Porque o pivô, eles drenam completamente esse lençol e eles acabam, indiretamente, né, também sendo responsáveis por perda de outros corpos hídricos. Então, quando chegar um momento em que esse ciclo hidrológico estiver completamente alterado, a agricultura vai começar a lançar mão dos pivôs, né? E começar a pegar água em profundidades cada vez maiores. E aí, essa água que seria uma água, né, de reserva que nós teríamos, não teremos mais. Então, esse mito da abundância, né, esse mito da natureza inesgotável, né, ele já está caindo, né? Ele já não há provas de que essa natureza inesgotável vai continuar sendo inesgotável, se nós continuarmos utilizando esses recursos da maneira totalmente irresponsável com a qual nós o utilizamos. Estou vendo você falar aqui, depois o Juscelio, se você colocar novamente a imagem dele, ele tem um rio Cuiabá aqui atrás, e a gente falando de toda esse movimento e a importância desse meio ambiente que a gente tem aqui, tão rico, tão bonito ao nosso redor. Eu queria avançar um pouco mais nessa questão, Herman. Existem leis que estão sendo flexibilizadas, né? A gente até já abordou aqui sobre a questão uma lei aí estadual que está em tramitação ainda na Assembleia Legislativa sobre o Pantanal. Como é que está? Queria que você citasse especialmente, explicasse para a gente como é que está essa lei que está aí, né, de olho no nosso Pantanal Mato Grossense, querendo entrar com a pecuária, né, extensiva, e a lei que está na Câmara Federal também, que retira Mato Grosso da Amazônia Legal. E isso levantou muitos debates. Agora está meio quietinho, porque a gente está numa época aí que acabou, pós-política, está todo mundo ainda digerindo, né, cada um no seu posicionamento, resultado das urnas, com esperanças do novo governo. Mas assim, essas duas, né, leis, uma estadual e uma federal, o que elas podem trazer
de mais prejuízo ainda para o nosso estado se passarem? Olha, eu poderia enquadrar as duas leis, né? Primeiro essa do Pantanal, que ela, obviamente, ela vai acabar com uma área que é uma reserva, não, a parte do Pantanal é a reserva da biosfera, tem muitas espécies migratórias, né? que fazem desova e que utilizam essa região como área de pousio, né? Isso tende a acabar. Então, além da questão dessa biodiversidade que vai estar colocada em risco, você tem o perigo também de ter perda de fauna, de flora e também de grupos sociais. Existem muitos grupos sociais, pescadores, morroquianos, ribeirinhos, ribeirinhas, que habitam ali há muito tempo, né, e que vão desaparecer. E eu diria o seguinte, existe uma contradição, antes de continuar, existe uma contradição no estado de Mato Grosso que foi emblemática na questão da fila do ossinho. Né? Um estado que fala tanto, que produz alimentos, o presidente gravou uma vez, disse que o estado responsável por alimentar 1 bilhão de pessoas, o Brasil, 1 bilhão de pessoas no mundo, né? E não consegue produzir alimento para si mesmo. A gente sofre de um problema de segurança e soberania alimentar, porque mais de 80% do que nós comemos, o que o cidadão comum, eu, você, todo mundo que nos assiste agora, né? Uma parte do que nós comemos não vem da monocultura. A monocultura produz multiprocessados, que são altamente danosos para a saúde. Então isso é muito importante ser dito. O que põe comida na nossa mesa é a agricultura familiar, que é totalmente subdimensionada, subutilizada e precarizada, né? No nosso estado. Então, antes de continuar, acho que seria importante dar esse recado, né? Que a gente precisa apoiar mais a agricultura familiar e os povos e comunidades tradicionais. Porque, além da conservação ambiental, eles também produzem alimentos e alimentos de qualidade. Primeira questão. Em relação ao fato de retirar o Mato Grosso da Amazônia Legal, isso tem rebatimentos terríveis e não é só na área econômica. Isso vai causar problemas sociais, problemas na saúde, né? Porque uma parte de recursos importantes para programas específicos para os estados da Amazônia Legal vão para a saúde, para a educação e fazem aportes do ponto de vista social. Sem o estado de Mato Grosso, dentro desse território, que é um território administrativo, né, a gente vai perder esses recursos. Então, o governo falou, olha, a gente tem a questão dos subsídios, né, para a indústria, para a agricultura, que nós vamos perder. E de onde vem esse dinheiro? Bom, o fato é que esse dinheiro não vem só para esse setor, o setor da macroeconomia. Ele vai também para programas especiais, onde tem potencial malarígeno, né? Ou seja, que pode ser foco de malária, faz aportes de programas específicos de saúde da família. Por quê? Os estados que pertencem à Amazônia Legal, esse território administrativo, melhor dizendo, ele foi criado para fazer um processo de descentralização de economia e para atender, né, do ponto de vista não só socioeconômico, mas de sanitário, de educação, etc., né, infraestrutura, para atender esses estados, porque eles tinham, na década de 70 e 60, poucos recursos, né? Então, o PIB desses estados era muito pequeno. Então, se criou esse território administrativo para que o governo federal enviasse recursos para que essa economia, né, fosse alavancada. No entanto, né, a gente sabe que a economia ela puxa uma parte da sociedade, não puxa tudo, né? Até porque, como a economia nos estados da Amazônia Legal é subsidiada, então você precisaria que o governo federal, também desse esse aporte de recursos da área social. Entende? Então, funciona, é uma engrenagem isso, né? Na medida em que você retira o estado de Mato Grosso da Amazônia Legal, você vai ter perdas na economia, mas também perdas em programas de saúde e também em programas sociais. Então, esse é o grande perigo. Além do fato de que
você vai ter também, e aí cria uma sinergia negativa, a perda das reservas legais. E é importante, eu tenho dito isso assim com muita frequência, mas nunca é pouco, né? Uhum. As pessoas, principalmente, inclusive, né, do agronegócio, têm que entender que o ambiente natural, a ecologia, e nesse caso as reservas legais, as unidades de conservação, não são territórios que são obstáculos ao agronegócio. As pessoas têm que entender que essas unidades de conservação, assim como as terras indígenas, assim como a reserva legal, prestam serviços ecossistêmicos aos próprios agricultores. Então, por exemplo, quando você tem um microclima, né, com precipitações ali na área de floresta, quem fornece esse serviço climático são essas unidades. Então, e aí uma outra coisa que é importante dizer, inclusive para as pessoas que estão na cidade, o bem-estar humano, ele depende muito mais da biodiversidade, e isso não é o Herman que está dizendo, isso é um estudo chamado Avaliação Ecossistêmica do Milênio, né, tocado pela ONU durante 20 anos. Eles fizeram esses estudos em diversos países e chegaram à conclusão de que o bem-estar humano depende de biodiversidade. Então, as pessoas que têm a ilusão de que ter um carro, uma casa, piscina, celular de R$5.000 ter bem-estar, né, elas estão enganadas, estão iludidas. Não é isso que é bem-estar, né? E o bem-estar humano está vinculado ao que exatamente, né? Então, produção de alimentos, produção de combustíveis, produção de roupas e também, por incrível que pareça, uma produção sociocultural, que é o quê? Interrelações pessoais. Então, muita gente fala, né, de maneira até saudosista, né, nostálgica, dizendo, há 30 anos atrás a gente dormia, a gente tinha uma boa relação com o vizinho, não tinha tanta violência. Por incrível que pareça, isso são serviços ecossistêmicos. É a biodiversidade que promove esses serviços. Não é a urbanidade, né? Não são os serviços urbanos que fazem isso. Tem mais alguma coisa que possa fazer? A gente vendo você apontando em algumas situações aqui no estado, que é uma prática de primeiro começa a fazer o ilegal, depois legaliza aquilo. O Cristalino 2, por exemplo, foi judicializado, aí o Ministério Público, olha, não fomos ouvidos, e aí conseguiu meio que frear isso, mas judicializar seria o caminho? Tem alguma alternativa, digamos, para que a sociedade, inclusive, se envolva nessa busca por solução, Herman? Olha, o setor mais rudimentar do agronegócio diz que nós temos leis muito duras, né? Leis ambientais muito duras. Mas o fato é que, se essas leis fossem aplicadas do início do processo até o final, nós teríamos um ambiente mais saudável, né? O fato é esse. Então, inclusive, frear esse processo de ocupação ilegal e depois incluir essas pessoas numa pseudo-legalidade, né? Primeiro ponto. O segundo ponto é o fato de que, assim, então, como sugestão, nós deveríamos, e aí o governo deveria ser mais duro em relação a esses processos de ocupação. E aí, como sugestão, eu diria que nós teríamos que apostar mais, e isso o presidente recém-eleito também disse, né? Não sou só eu que estou dizendo, apostar mais em tecnologia do que um avanço rudimentar sobre áreas intocadas. Avançar sobre áreas degradadas, fazer recuperação, né? Uma parte recuperar para você ter esse microclima, para você ter esse serviço ecossistêmico e utilizar uma outra parte para a sua atividade, né? Eu acho que existe uma possibilidade de você utilizar o território de maneira diversa, né? Agora, a gente tem um potencial turístico, você já dizia isso. Nós temos um potencial turístico cênico, né, de apelo cênico, mas também cultural, que é pouquíssimo aproveitado, é subaproveitado. Sabe, se fizesse um circuito de cultura só aqui no Vale do Rio Cuiabá, você teria promoção de turismo cultural durante o ano todo. Você tem cavalhada, dança do Congo, siriri, cururu e tantas outras manifestações. Então, e aí eu diria como último ponto, né, até para a gente diminuir
a nossa importação de alimentos de verdade, fortalecer a agricultura familiar, os assentamentos, os produtos e os processos, né, de transição de uma agricultura familiar ainda que vai um pouco no modelo do agronegócio, utilizando insumos agrícolas e agrotóxicos, né, de toda a natureza, fazendo a transição para a agroecologia, né, cuidando mais das nossas águas. Não precisa avançar sobre as APPs. Eu diria que basicamente isso, né? A gente tentar apostar mais na agricultura familiar, cuidar mais dos recursos hídricos, né? E promover os processos de fortalecimento da nossa identidade ou das nossas identidades no sentido da cultura. Que expectativas vocês têm para os próximos governos, estadual, com a reeleição de Mauro Mendes, e federal, com a eleição do Lula, presidente Lula? Bom, se o Mauro Mendes, que eu acho talvez um pouco difícil, mas se ele buscar um alinhamento com as políticas públicas, socioambientais, federais, a gente pode voltar a ter um pouco mais de controle social sobre a questão ambiental no estado de Mato Grosso. No entanto, se nós continuarmos, né, muitas vezes com um comportamento dicotômico, né, um comportamento por parte do executivo e do legislativo muito dúbio, muito duvidoso, né, em relação à matéria ambiental, eu acho que nós não vamos avançar, né? Então, eu diria que a gente precisa dar um passo atrás, né, nos caminhos que nós fizemos até aqui. Então, dar um passo atrás em relação a leis como a lei do Pantanal, dar um passo atrás em relação à questão das drenagens, dar um passo atrás em relação ao zoneamento, que precisa cumprir a promessa de instalação de mais unidades de conservação. Então, as unidades de conservação que nós temos no estado de Mato Grosso, elas não estão sendo suficientes, né? Do contrário, nós não teríamos tantos incêndios, porque os incêndios também vêm de uma relação negativa, né, entre o ressecamento das florestas, a perda de recursos hídricos, né, e os incêndios criminosos. Bom, para a gente encerrar, vocês têm aí a reunião do Fórum, 22 e 23 agora de novembro. Quem pode participar? Bom, faremos uma reunião, né, é o primeiro fórum para discutir as unidades de conservação no estado de Mato Grosso, do ponto de vista das potencialidades e também das fragilidades, trazendo pessoas dos territórios para falarem sobre as suas realidades. Mas também estamos trazendo especialistas, pessoas que pesquisam nas áreas são bem-vindos e bem-vindas, e também as organizações não governamentais que trabalham nessas unidades de conservação. Nesse primeiro momento, salvo o caso dos pesquisadores e pesquisadoras, vai ser um encontro fechado, né? Porque, lamentavelmente, as questões ambientais elas não fazem referência exclusivamente à ecologia, mas também à questão da afetação sobre direitos humanos. Então, muita gente que está nos territórios e que luta pelo ambiente, elas também são ameaçadas em sua integridade física, né? Então, essa reunião é para fazer um debate mais fechado. Como é o primeiro fórum, nós esperamos fazer outros debates sobre outras unidades de conservação, porque o estado de Mato Grosso tem 27. Seria bem complicado reunir em 2 dias todas as pessoas, né, e organizações que trabalham nesses territórios. Então, assim, resumindo, né, 22 e 23, primeiro fórum das unidades de conservação, potencialidades e fragilidades. São convidados especialistas, pesquisadores, pesquisadoras, e teremos lá as pessoas que estão nos territórios. Infelizmente, não é um evento aberto a todas as pessoas, mas, como eu disse, quem pesquisa nessas unidades terá as portas abertas. Bom, quem quiser acompanhar, né, então, as notícias, as atividades aí, quais são as redes sociais, onde que vocês divulgam o trabalho do Formad? Bom, vocês podem acessar a página do Formad, né? www.formad.org.br e as redes sociais com essa marca Formad, com D mudo. Tá ótimo, muito obrigada novamente pelas suas informações. Eu que agradeço.
Bom, gente, nós ouvimos Herman Oliveira, secretário executivo do Fórum Mato Grossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento, FORMAD. Anote aí esse site, procure informações, acompanhe, formad.org.br, procure nas redes sociais também. Eu peço, inclusive, que você, além de curtir, compartilhe essa entrevista com quem se interessa, com quem se preocupa, com quem também quer fazer alguma coisa, quer fazer a sua parte, que seja como cidadão, como dona de casa, fazendo o nosso trabalho de formiguinha. Obrigada pela audiência, até a próxima. Na Assembleia Legislativa, as leis estaduais são criadas sempre com muita discussão, estudos e análises. A coisa começa assim. Para se criar uma lei, antes de tudo, é preciso apresentar um projeto de lei. Isso pode ser feito pelos deputados e deputadas, comissões da própria Assembleia, pelo governador, outros poderes e, claro, por você, por meio de iniciativa popular ou contato direto com o parlamentar. Esse projeto é discutido por comissões especializadas, depois votado em plenário, analisado pelo Poder Executivo, para então tornar-se lei. E são as leis que garantem direitos, proteção, ordem e benefícios em nossa sociedade. Aqui a democracia acontece. Acesse os canais de comunicação para conhecer e participar de todo o trabalho da LMP. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você, para a mudança acontecer.